Senhores, vocês estão comentando muitas coisas legais aqui. Vamos começar por isso, né? Vamos começar pela ideia da ordem das coisas que a gente tem que fazer. Buscar dividir os problemas, porque dividir os problemas significa dividir os inimigos, né? Se a gente imaginar um governo que atraia contra si todos os inimigos possíveis, das facções à oligarquia bancária, ao sistema bancário, toda a oligarquia brasileira, todos os políticos e tal, eu acho que esse é um governo que não dura muito. Vai ser muito difícil de fazer qualquer coisa, porque você vai estar cercado por inimigos de todos os lados, né? E a gente sabe que as eleições do Brasil têm sido eleições muito polarizadas. Se a gente for muito bem na eleição de 2026 e chegar no segundo turno, contra certas expectativas aparentes, se a gente realmente furar a bolha e chegar no segundo turno e vencer os demais candidatos, certamente nós teremos, se a gente for enfrentar o Lula, a gente vai ter mais ou menos ali metade do campo, né? Mais ou menos 50% a 60% dos votos para disputar. Pois é, então a gente vai ter mais ou menos 50% a 60% do eleitorado para disputar, o que significa falar numa eleição polarizada. Se você fala numa eleição polarizada, mesmo que você crie uma bancada, você vem lá com uma bancada expressiva, a bancada ainda é uma bancada limitada, né? Mais ou menos uma bancada do tamanho da que Bolsonaro elegeu em 2018. Né? Isso, obviamente, nas circunstâncias de a gente chegar no segundo turno e no segundo turno a gente vencer o Lula. Então é uma bancada limitada ainda, né, de qualquer sorte. Também uma popularidade que tem ali, pelo menos nos primeiros meses, um teto. Então eu não acho que um governo com essas condições, num país dividido, possa atacar todos os inimigos que a gente enxerga. Então eu vejo a reforma política, por exemplo, como uma coisa que a gente tem que fazer depois da guerra ao crime. A guerra ao crime seria a abertura do governo da missão em 26. A primeiríssima coisa que a gente faz é a guerra ao crime. O exemplo exitoso do Bukele nos mostrou que um governante que consegue enfrentar o crime organizado e consegue reduzir drasticamente as taxas de homicídio, de latrocínio, de roubo no seu país, é um governante que terá seguramente uma popularidade muito elevada. Então, uma vez que ele faça isso, a popularidade dele vai voar que nem o foguete aí do Elon Musk. Então, a ideia seria essa. A ideia é você pegar um problema inicial. Eu acho que tanto pelo aspecto da popularidade, quanto pelo aspecto da urgência, né? O crime é uma coisa que é uma preocupação muito urgente, muito visceral na vida do brasileiro. Nós estamos num dos países mais violentos do mundo e todas as pessoas sentem, e elas sentem de todas as classes sociais, elas sentem o efeito do crime, porque não é algo que dê pra gente isolar. Por exemplo, a gente pode dizer que a questão da corrupção, que é muito falada e tal, bom, beleza, todo mundo acusa os políticos de serem corruptos, as pessoas não gostam de corrupção, mas esse não é um tópico que mobiliza as massas, o povão. Mobiliza mais ou menos. Quem realmente se importa com corrupção não é nem o rico nem o povão. Quem se importa com corrupção é a classe média. O discurso anticorrupção é um discurso tipicamente da classe média. É a classe média que levanta esse ponto com mais assiduidade, com mais intensidade. Então isso não é uma coisa que mobiliza todo mundo. Pautas como educação e saúde são pautas importantíssimas. A gente tem aqui no Livro Amarelo várias propostas para isso, mas são pautas de longo prazo. Você não vê isso de forma imediata. A saúde você ainda vê mais, mas a educação você não vê isso tão de forma imediata. Os efeitos de você remodelar a educação brasileira são efeitos que vão acontecer somente com muito tempo, né, com muito vagar. Então também não é algo que você vai atacar e daí a sua popularidade vai subir imediatamente. A questão dos bancos, que é algo que concerne aí as classes médias e as classes mais pobres, não concerne muito aos ricos, né? Tirando assim o setor produtivo, que de fato tem os seus problemas de crédito, e o crédito no Brasil é muito complicado, você tem uma fatia grande da classe alta brasileira que vive justamente de título do tesouro, de investimento no mercado financeiro e tudo mais. Então todas essas pessoas elas seriam alienadas caso a gente resolvesse aplicar as ideias do Livro Amarelo sobre os bancos, e a gente tem várias ideias sobre isso. Aumentar a concorrência, trazer players financeiros de fora, estrangeiros, para atuar no Brasil, flexibilizando, portanto, as regras que o Banco Central impõe aos organismos financeiros. A gente tem a ideia de eliminar o IOF, o Imposto sobre
operações financeiras e, portanto, reduzir o share, né, a parte que o governo tem ali na composição do spread bancário, que é o principal problema em termos financeiros do Brasil. Então nós temos ideias estão colocadas no livro amarelo, porém, novamente, enfrentar os bancos é algo que teria uma certa popularidade, mas primeiro dividiria muito o parlamento. Os bancos atuam no parlamento brasileiro com muita intensidade, existe um lobby poderoso organizado pelas instituições financeiras que não pode ser desprezado. Por outro lado, a gente também alienaria uma parcela considerável da classe alta brasileira, que depende de dividendos oriundos do mercado financeiro. Então também não é uma pauta que congrega todo mundo. A outra pauta, que é a infraestrutura, porque precisa de infraestrutura no Brasil, a infraestrutura está subfinanciada. Beleza, as pessoas não votam por causa de infraestrutura, com todo respeito. É extremamente importante, mas as pessoas não vão lhe dar popularidade porque você resolveu construir mais aeroportos ou porque você melhorou a malha ferroviária do Brasil. Isso não vai acontecer, porque não é assim que funciona. Né? No máximo, um cara de perfil técnico, a lá Tarcísio, pode ganhar alguma coisa porque, enfim, fez coisas na infraestrutura, mas assim, não é uma pauta que realmente as pessoas vão, né, colocar as suas lentes e ficarem impressionadas porque alguma coisa aconteceu na malha ferroviária ou porque o cara fez aeroportos na região norte. Assim, isso não vai rolar, né? Então, o que sobra? O que sobra como grande pauta que mobiliza a sociedade inteira, que é um problema que atinge todo mundo, das faixas mais pobres às faixas mais altas de renda no Brasil? Crime. Criminalidade. Por isso, a minha tese é, primeiramente, você enfrenta o crime. Uma vez que você enfrenta o crime, depois você busca fazer reforma política. E para fazer reforma política, é necessário, em minha opinião, reinstaurar uma força como a Lava Jato. E isso é uma coisa que eu estou falando, eu falo isso, na verdade, há anos, desde antes da gente ter o Partido Missão, e desde antes de ter candidatura e imaginar qualquer coisa ligada à candidatura presidencial, eu já tenho a minha proposição sobre a Lava Jato, que é muito positiva. Eu sempre fui meio, não digo lavajateiro, porque acho que o lavajatismo em si, enquanto ideologia, é uma idiotice, né? E foi assim, tipo, as pessoas tomaram aquilo ali como se fosse uma ideologia política, uma corrente política, quando não é. A Lava Jato foi uma operação circunscrita no tempo, delimitada, que envolvia ali o Judiciário, o Ministério Público e tudo mais. Mas a Lava Jato não foi um símbolo de uma corrente política. Não havia uma corrente política por detrás da Lava Jato. O que havia na época da Lava Jato eram certos voos imaginativos de algumas figuras ligadas à Lava Jato, como, por exemplo, aquele procurador, o Carlos Fernando. Eu acho que vocês não devem lembrar, mas esse Carlos Fernando, que foi procurador ligado à Lava Jato, tinha uns artigos, né, sobre a Revolução Francesa. Eles imaginavam que estavam fazendo alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Uma imaginação que, enfim, se demonstrou bastante superficial, porque a operação foi desmontada com uma relativa facilidade, dado que justamente ela não era uma ideologia política, ela não era uma corrente de poder, um movimento de poder, ela sempre foi uma operação, portanto ela estava circunscrita ao funcionamento normal da burocracia brasileira, né? Porém foi, indiscutivelmente, isso aí ninguém pode tirar o mérito da Lava Jato, foi indiscutivelmente o grande instrumento que colocou medo nas classes políticas brasileiras. Mais do que o impeachment, mais do que a prisão do Lula, mais do que até as manifestações, a Lava Jato, aquela operação específica, instilou no coração da classe política brasileira medo. Isso aconteceu. As pessoas tinham medo da operação porque elas acreditavam que elas iam acabar na cadeia e muitas delas acabavam na cadeia. Então isso aconteceu no nosso país por um período de tempo limitado. Há muitos que criticam. Eu sei, por exemplo, que o Orlando, meu amigo, critica a Lava Jato, tem outras pessoas que criticam a Lava Jato, em parte por conta, em grande medida por conta da atuação que tiveram nas empresas brasileiras, porque se diz que as empresas foram atingidas, quando quem deveria ser atingido somente as pessoas físicas, fazem uma distinção sobre isso. Mas assim, independente dessas filigranas, dessas questões, se foi, se não foi, o fato é, havia um escândalo de corrupção gigantesco. Esse escândalo de corrupção foi promovido pelo PT, articulado
articulado com as empresas de construção do Brasil, e esse escândalo de corrupção tirou dos cofres públicos bilhões que foram reavidos graças à operação. Isso aconteceu no Brasil. Segundo ponto, foi a única operação que eu tenha visto nos meus 37 anos de idade que resultou em criar, espalhar, disseminar pânico pela classe política brasileira. As pessoas tinham medo da Lava Jato. Bom, eu não acredito em reforma política sem algo parecido com a Lava Jato acontecendo simultaneamente. Por que eu não acredito? Porque aí a gente precisa pensar um pouco o modo de fazer as coisas, né? Do mesmo jeito que eu acho que nós temos que enfrentar o crime como o primeiro golpe, assim, golpe não no sentido de tomar o Estado, né? Primeira ação firme da missão, assim, o primeiro enfrentamento tem que ser a criminalidade. A criminalidade, como eu disse, ela atravessa todas as classes brasileiras, ela é relevante para todas as classes brasileiras e, portanto, você atacar significa você trazer a população para o seu lado, se você obtiver êxito. Então, a primeira coisa é a criminalidade, guerra ao tráfico. Isso pode durar muito, né? Não é uma coisa que vai acontecer em 2 meses. Você vai começar ali uma operação no Rio de Janeiro, em São Paulo e acabou. Não é assim. Para você desbaratar o tráfico, você pode levar anos de guerra cruenta, com muitas mortes, com atentados contra os nossos representantes, contra os nossos parlamentares, contra o próprio Renan, entendeu? Tudo isso, na verdade, não, eu nem acho que isso é uma hipótese de acontecer. Eu diria que isso é certo. Certamente as facções criminosas irão se organizar contra aqueles que levam guerra contra elas. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Hoje a gente ainda está numa situação tal que a gente passa, entre aspas, um pouco fora do radar, não fora do radar de verdade. Vídeo que aconteceu aí com o Oruan, com a Amanda, com o MBL, as ameaças todas que ela recebeu e tudo que foi provocado por conta do PL anti-Oruan, né, do PL lá do funk, mas a gente não está no poder, né? O que significa que os nossos meios de ação contra as facções são muito limitados. Uma vez que os nossos meios de ação contra as facções se tornem realmente significativos, ou seja, a gente tenha poder fazer alguma coisa contra elas, elas vão nos atacar. E essa guerra pode perdurar muito. Uma vez que você consiga vencer essa guerra, o segundo passo é justamente a reforma política. Eu acho que você venceu essa guerra, saiu dessa guerra vitorioso, com popularidade muito elevada, aí você vai para uma eleição, talvez uma eleição municipal, para fazer muitos prefeitos, para você ter assim uma base municipal muito forte, que a gente vai precisar, se nós quisermos ser um movimento com capilaridade, com capacidade de chegar em todos os rincões do Brasil profundo, a gente vai ter que ter prefeituras e vereanças de cidades do interior. Isso é muito importante. Um projeto político, por exemplo, como o do PSOL, o projeto político do PSOL não se centra nisso. Tanto que o PSOL, na eleição passada, lançou 200 candidatos à prefeitura e ganhou 0. Né? Então, o PSOL não está interessado em ter as prefeituras, mas a gente tem que estar interessado em ter as prefeituras para criar capilaridade real, para ter as vereanças do interior, para começar a mostrar na prática como se administra bem o erário público em condições muito difíceis, que são as condições das cidades que são precarizadas, que a gente sabe disso. Então isso não pode ser descartado, jamais. Uma vez que a gente faça isso, o segundo alvo tem que ser a reforma política. Por que eu acho que tem que ser reforma política antes dos bancos, antes das questões de economia, saúde, educação? Porque vamos pensar o seguinte, né? Qualquer que seja a mudança que a gente opere aí, por exemplo, na alocação dos recursos, né? Tá escrito aqui no livro amarelo, especialmente no 3º e no 5º fascículo, especialmente nesses 2 fascículos aqui que vocês estão vendo, 3º e o 5º fascículo. Aliás, eu posso e devo vender livro amarelo aqui? É isso? Devo? Onde é que tem o link pro livro amarelo? Isso. Seguinte, vocês que não assinaram o livro amarelo, por favor, assinem o livro amarelo a partir dessa live, porque as coisas que eu vou falar aqui estão todas aqui, elas estão contidas nos livros, ok? De uma maneira bem mais formalizada, e, enfim, mais elaborada. Eu estou, obviamente, simplificando algumas coisas aqui. Então, notadamente, no 3º e no 5º fascículo,
a gente fala muito sobre questões econômicas. Então, a gente fala, mas a carga tributária do Brasil é uma carga muito alta, nós temos aí mais de 30% de carga tributária, ao passo que os países da América Latina têm em torno de 22%. A nossa carga tributária é muito regressiva, o perfil do tributo do Brasil é extremamente regressivo, porque incide em demasia sobre bens e serviços, ao passo que deixa de fora renda, né? Incide muito sobre produção, ao passo que deixa de fora lucros e dividendos. Então, nós temos uma carga tributária que ela é irracional para as nossas necessidades. A gente tem certas necessidades e essa carga tributária não consegue contemplar isso aí. Beleza, o que vai rolar se a gente for modificar isso? A gente vai modificar o perfil da carga tributária, a gente vai reduzir impostos aqui e aumentar a arrecadação de outros lados. Isso não vai adiantar muita coisa, porque o dinheiro que nós estaremos colocando para o cofre estará sendo simultaneamente roubado. Se você tem uma classe política como a nossa, essa classe política vai continuar fazendo conchavos, vai continuar pedindo propina, vai continuar forçando a presidência a entregar emendas para lá e para cá. É uma classe política que não presta, que não consegue administrar e que é quase de forma atávica, de forma arraigada, corrupta. A gente está falando de corrupção em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Eu posso lhes assegurar, não tem nada que aconteça em termos políticos, em termos empresariais, que envolva o Estado brasileiro que não tenha corrupção. Praticamente nada. Praticamente nada. Se você é dono de uma grande empresa, de uma construtora, de uma empresa de lixo, por exemplo, de coleta de lixo e tal, e você tem um contrato com a prefeitura, com certeza tem um monte de propina aí que está indo nas mãos certas. Os operadores estão todos lá, os lobistas estão todos lá, tem um monte de gente nas assembleias legislativas que está recebendo essa grana, nas câmaras de vereador que está recebendo essa grana. Então é muito dinheiro que está escorrendo pelos dedos do ente público e indo para os bolsos dos particulares, das pessoas que têm o acesso ao cofre. Ora, portanto, qualquer coisa que se faça em termos de economia ou de infraestrutura ou de investimento esbarra na imensa dificuldade que é você ter uma classe política decente e que faça as coisas. Então, se você coloca as pautas, digamos, não, eu vou aqui mudar a infraestrutura do Brasil, não, eu vou aqui investir em saúde. Ok, você vai investir, mas saiba que um percentual considerável do que você está colocando aí como investimento vai sumir. Vai ser roubado. Vai parar no bolso do particular. Isso vai acontecer, porque isso já acontece. E esse é um dos problemas sérios do Brasil. Quando a Lava Jato estava atuando, havia aquela crença, né, que mas a corrupção, se a gente resolve a corrupção, a gente resolve os problemas do Brasil e tal. E nós mesmos falávamos muito, não é assim, porque o dinheiro que a corrupção subtrai não é tanto a ponto de você alterar completamente o perfil orçamentário do Brasil, o Brasil continuaria sendo um país pobre, etc. Veja, esse argumento é válido, porém ele não deve ser visto como um argumento absoluto. Por quê? Porque, veja, primeiro, a gente não tem a estimativa correta do quanto se rouba no Brasil. Todas as estimativas de corrupção no Brasil, elas são subnotificadas por muito. Por que elas são subnotificadas por muito? Porque elas têm como base aquilo que é descoberto, aquilo que se sabe, aquilo que você tem um holofote que coloca em cima. Mas o grosso da corrupção brasileira não está no holofote. E acontece assim em microinstâncias. Está acontecendo, por exemplo, na cidade do interior da Paraíba lá, que você nem sabe o que está acontecendo, mas aquela cidade está recebendo recurso federal. Ela está recebendo recurso federal, ela está recebendo repasse da União para um vereador da cidade do interior da Paraíba roubar. Então, o nível de corrupção, o quão intrincada é essa rede de roubo, de propina, de desvio, é uma coisa assim de louco. Então, antes de você fazer isso, eu não acho que faz sentido enfrentar outras coisas. Então, minha opinião, primeiramente enfrenta-se o crime, ganha-se popularidade em função de enfrentar o crime, e a segunda coisa é uma reforma política / uma operação à maneira da Lava Jato, para que os políticos sejam colocados na cadeia. No nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Tem que ser várias operações dessas. Várias operações como a Lava Jato acontecendo simultaneamente. Uma mobilização generalizada do Ministério Público e dos órgãos de fiscalização para emparedar corruptos.
inclusive uma mobilização dos órgãos de fiscalização contra os próprios órgãos de fiscalização. E aí você tem que ter um mecanismo autorreflexivo. Por quê? Porque os órgãos de fiscalização e o judiciário também estão envolvidos na corrupção. Então você precisa ter as operações que exponham também as entranhas dos próprios órgãos de fiscalização e do judiciário. Criando um movimento que é um movimento para dentro, de limpeza dos órgãos que vigiam, né? Seguindo aquele velho brocardo latino, né? Quem vigia os vigilantes. Então, vigilantes para vigiar os vigilantes e vigilantes para vigiar aqueles que não são vigilantes, que são políticos. Esse é o esquema. Essa é a arquitetura da coisa. Então, autorreflexividade e projeção para fora sobre a classe política nos 3 níveis. Federal, estadual e municipal. Porque também não adianta só ter uma operação atuando em nível federal. Não adianta. Você tem que ter em nível federal e estadual e municipal. Porque uma parte grande do recurso que é repassado para os estados e para os municípios é roubado. Então você tem um recurso federal da União, né, obtido por impostos da União, que é repassado para as outras instâncias e que é roubado. Então, dentro dessas outras instâncias, tem que ter as suas respectivas operações. O que significa estabelecer inúmeras operações anticorrupção simultâneas. De forma que, depois da guerra ao crime, você faça uma verdadeira guerra contra o roubo no Brasil. Uma vez que você comece isso, aí é possível fazer uma reforma política. Por quê? Porque você terá 2 atributos, por assim dizer, de uma boa reforma política. 2 atributos para fazer a reforma política. O primeiro atributo é, você vai ter uma classe política tradicional, ou seja, essa classe da velha política e tal, que o Renan diz toda hora que quer prender, que quer botar na cadeia, etc. O que ele simboliza ali no Ciro Nogueira, e que pode ser qualquer outro, né? Qualquer outro dessas figuras aí. Você vai ter uma classe política tradicional acuada. Você vai ter uma classe política tradicional acuada. Por quê? Porque essa classe política vai ter que enfrentar um negócio que está acontecendo, um processo que está acontecendo, que está rolando, que é o processo das operações múltiplas anticorrupção em todas as esferas. Correto? Algo de errado no meu raciocínio? Não. Essa classe política vai estar acuada. Ela está vendo que... E ao mesmo tempo ela vai estar acuada por quê? Porque a popularidade do presidente após uma guerra vitoriosa ao crime será tão alta que o parlamento vai ter dificuldade, mesmo sabendo que a presidência da República está a favor e que a presidência da República articulou as operações de combate à corrupção, essa classe política tradicional terá muita dificuldade de negar tudo que o presidente fizer. Por quê? Porque a popularidade do presidente vai falar diretamente ao povo. E aí você cria um cenário de impasse. Você tem, por exemplo, o candidato da missão, que eu não posso dizer quem é, indo a público e falando várias vezes. Ó, o negócio é o seguinte, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Ao invés de live, vai ser pronunciamento do presidente oficial, toda semana. E pronto. Você pega a TV e usa e acabou. Enfim. E vai dando os pronunciamentos. Para criar um elo entre a presidência, a pessoa do presidente e a população. E uma vez, portanto, que você tem essa classe tradicional, essa classe política tradicional acuada, ela será suscetível à reforma. Por que ela vai ser suscetível à reforma? Ah, vocês estão falando que não consegue imaginar. Ah, com o poder do STF. Ah, eu te falo, Clara. Cara, me desculpe, Rodrigo Moraes. Então eu vou lhe dizer como é que a gente faz para enfrentar o STF. Vou lhe dar aqui o caminho das pedras. Sabe como é que você enfrenta o STF? Da seguinte forma. Eu expliquei isso numa live, vou explicar aqui para você e para vocês que estão me assistindo. O poder do STF cai na primeira fase do plano. Na guerra ao crime, o poder do STF já cai. Quer ver como? Quando você for fazer a guerra ao crime, você vai ter que ter os seguintes atores do seu lado. O Exército Brasileiro e as polícias estaduais, as polícias militares dos estados, que são submetidas regimentalmente aos governos, ok? Para você ter isso, você vai ter que trazer os governadores para o seu lado. Então, alguns governadores que estarão lá governando seus estados terão que ser trazidos para o lado da presidência, né? Ao lado do candidato da missão, que será presidente. Ora, todos os governadores do Brasil viram o resultado eleitoral da operação do Rio de Janeiro.
essa operação que foi chefiada pelo Cláudio Castro. Todo mundo viu isso aí. A popularidade do cara que estava aqui, eu acho que era 40%, alguma coisa assim, subiu 10%. Subiu 10 pontos em um tempo recorde. O Junito pode até procurar aí a estatística que ele colocar, porque subiu mesmo, eu sei disso. A popularidade dele estava aqui e subiu, deu um pico. Eu não sei se depois caiu, mas deu um pico. Durante a operação do Rio de Janeiro. Estou falando isso porque eu vi essa estatística existe. E todos os governadores de estado do Brasil viram isso. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu como esse cara, que é um político tradicional do Rio de Janeiro, ele não tem nada demais, como ele saiu muito mais aprovado depois do que aconteceu. Quer ver? Coloca aí. Deixa eu ver. Aí, o Rail tá dizendo 10 pontos do dia pra noite, fato. 10 pontos do dia. Então, cara, isso é muito poderoso. Você veja o quanto o Lula tem em um ano suado pra aumentar 6, 7 pontos na sua popularidade. Sumiu com a Janja, oferece aí isenção de IR pra classe média, faz e acontece, pega discurso terceiro-mundista, vai negociar com o Trump, tudo isso pra fazer a popularidade dele subir. Ao passo que uma operação no Rio de Janeiro, de duração limitada, contra o Comando Vermelho, fez a popularidade de um governador saltar. Todos os governadores viram. O que significa que os governadores têm interesse. Você sabe o que eles não têm? Eles não têm coragem. Em geral, eles não têm coragem. Para peitar quem? Para peitar o STF, a presidência da República, que obviamente é uma presidência da República conivente com a criminalidade, a presidência do PT, e a imprensa. Então, eles têm medo de 3 instâncias. O STF, o Judiciário em geral, né? Enfim. A presidência da República conivente e a imprensa. O que a gente faz? A gente traz os governadores, coloca os governadores e as polícias, começa a fazer de forma nacionalizada com o exército, porque o exército está submetido ao presidente. O presidente do Brasil é a autoridade máxima do exército. Ok? Ele tem, né, o chefe em armas, sei lá como se chama, mas tem uma nomenclatura. O presidente tem isso. Então você coloca o presidente, chama os governadores para si, e fala com os governadores. A gente vai começar isso aqui e nós não vamos parar. Não importa qual seja a decisão do Ministério Público ou do Judiciário. Se surgir uma decisão que diga, vocês têm que parar isso, vocês têm que fazer tal coisa, a gente simplesmente não vai fazer. Ponto final. A presidência não fará. A operação não vai parar. E aí, se vem a decisão do STF contra a União, o presidente chega e diz, não vamos parar. Vamos continuar. E aí? O STF faz o quê? Chefe das Forças Armadas, comandante em chefe, é isso. O STF faz o quê? Veio a decisão. O presidente está com o exército e está com as polícias dos estados. O STF faz o quê? O STF manda prender o presidente da República? O STF manda tirar o exército que estará na operação contra o tráfico. A força? Com que força? Se é o exército que está lá. Se são as polícias que estão lá. É a polícia que está lá, irmão. É o exército que está lá. O STF tira como? Vai o quê? Vai o Alexandre de Moraes tirar no tapa? Quem que vai tirar? Quem que vai fazer o quê? Não faz nada. Não faz. Sabe por que não faz? Porque você gera um impasse. A gente tem que entender o seguinte. O judiciário são juízes togados. Eles têm canetas. Eles têm, sabe, decisões que dependem da construção burocrática funcionar e tal. Eles não têm por si só poder. Nenhum desses caras tem poder. Não é o próprio Gilmar Mendes que chega lá e faz alguma coisa na mão. Ele é só um senhor careca. Ele não vai fazer nada. Entendeu? O poder desses caras depende da obediência. Depende das instituições obedecerem aquelas decisões. Se a instituição maior do país, a presidência da República, diz não, a gente não vai obedecer e ponto. E o exército tá junto. E as polícias dos principais estados do Brasil estão juntas. O que o STF faz? Nada. Eu vou dizer o que o STF faz. Coloca o rabo entre as pernas e fica quieto. É isso que faz.
E todos os TJs. E todos os TJs e todos os ministérios públicos do Brasil. Estaduais ou federal. Se você tem um impasse institucional, eles não fazem nada. Eles não fazem, eles não têm coragem de fazer. Não tem como fazer. Eles param. É sério. É porque no Brasil não tem macho pra fazer nada aqui, porra. Os caras não têm coragem. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu recentemente, né, com o Senado. E nós vimos lá a fala do presidente do Senado. Fala fraca. Ah, porque a gente respeita muito os poderes e blá blá blá. Você, pô. Isso, assim, isso seria inconcebível de uma presidência nossa. Uma presidência nossa jamais teria uma fala como essa. A fala seria: nós não faremos. Ponto. E aí? Acabou. Se você faz isso aí, ser fininho já era. Ah, mas o STF, vamos supor, que chega lá, porque o Renan tá falando bastante, né? Ah, vamos lá e declara estado de defesa, estado de sítio, estado disso, estado aqui, porque tem a previsão constitucional. Aí o STF diz: não, isso aqui é inconstitucional, não se aplica, portanto você não pode declarar isso. Ok, não pode declarar isso e tal, mas a gente vai agir exatamente como está descrito na lei. Ah, mas não é um estado de defesa. Beleza, mas a gente vai agir como se fosse um estado de defesa. Se você... Pensem o seguinte. Se você tem do seu lado o exército e as polícias, você faz as coisas. E vamos nos lembrar, tanto o exército quanto a polícia têm o máximo interesse de entrarem na guerra contra os traficantes. É óbvio. Eles querem isso. Inclusive porque eles querem os benefícios advindos disso, como, por exemplo, aumentar o orçamento. Aumentar o orçamento das forças de defesa e de segurança no Brasil. As forças de segurança no Brasil querem aumentar o orçamento, óbvio. É claro. Então, um dos meios de aumentar o orçamento de alguma coisa, de alguma instância, de alguma instituição, é fazer com que essa instituição demonstre a sua utilidade. Se ela tem uma alta utilidade social e todo mundo está vendo essa utilidade, o orçamento aumenta porque, bom, se cria um respaldo para a atuação dos caras. Então, o negócio é esse, cara. Nós não temos que ter medo de STF. O STF não é um bicho-papão. Ele só se torna bicho-papão porque as pessoas o obedecem. No momento que você tem um impasse, você não obedece, acabou o bicho-papão. Acabou. Acabou de ter um impasse recentemente, inclusive. Eu nem vou falar da época do Sarney, que pediram. Era o Sarney? Falaram: não, o Sarney tá fora do Senado. O Sarney, hã? O quê? Não, ninguém foi o Calheiros. É o Calheiros, o Renan Calheiros. Agora, recentemente, o Flávio Dino falou: não se aplica a decisões de outros países, tipo a Magnitsky, né? No Brasil. Todo mundo caga o quê? Tá bom. Beleza, Dino. Fica aí, Dino. Tamo junto. Professor... Tem umas pessoas falando de fechar. Eu não tô dizendo fechar, não é fechar nada, não. Não é fechar, e assim, não é criar um impasse em relação a tudo. Ah, tudo que o STF colocar, a gente vai dizer que não. Não é isso, não. Acabou de ter um impasse no STF, galera. O que eu estou dizendo é o seguinte: numa guerra ao tráfico, não pode existir. E é assim, isso tem que ser pactuado e conversado. Tem que ter conversa. Se a gente chegar lá, cara, a gente tem que fazer reunião com os ministros. E ter conversa, e falar, e traçar planta. Uma parada dessa, quando começa, você não pode parar. Você começou a guerra, você não pode tirar. Não é assim, começou uma operação complexa, porque, assim, também tem um detalhe. Quando se fala em declarar guerra ao tráfico no dia 1, não é que no dia 1 as polícias já vão estar todas... Calma. Isso tem que ser preparado. Vai levar um tempo entre você fazer a declaração e você começar a fazer as coisas. Há planejamentos, não é uma coisa simples. Nós estamos falando de uma operação de altíssima complexidade, que exige uma inteligência estratégica imensa. Então, para você fazer isso, você vai conversar com todas as instâncias, vai trazer todo mundo, vai ter inúmeras reuniões, passar assim, semanas em reuniões, e tecendo, e planos, e mobilizando a inteligência das políticas do exército, etc, etc, etc. Mas quando começou, foi a operação rolando. Não pode parar. Porque se você começa e você para, já acabou. Aí os traficantes eles vão lhe matar, não vão recuar, eles vão entender que você é fraco e você vai perder. Então assim, simples assim. Entendeu? A aprovação saltou de 43% para 53% do dia para noite. É o que eu tô falando, pô. 10%. Todos os governadores estão vendo isso. Todo mundo tá vendo isso.
Isso é óbvio. Quem estiver a favor da guerra ao tráfico, quando a gente iniciar a guerra ao tráfico, será beneficiado politicamente. E aí você traz os governadores, protege os governadores. Porque veja, neste momento, também tem o detalhe, não vai estar acontecendo nada de operação para prender corrupto, nem nada disso. O que vai prender, assim, são corruptos ligados diretamente, muito ligados ao crime. Mas não corrupção de uma forma ampla. Como eu falei, eu acho que nós temos que dividir, nós temos que seccionar os problemas. Talvez outra palavra que eu falo, sexy, né? A gente tem que dividir os problemas, tá certo? Né? A gente tem que dividir os problemas. Então o primeiro problema é esse, o resto não faz nada, deixa aí, entendeu? Traz os governadores primeiro, traz as polícias sob o jugo, né, o comando dos governadores primeiro. Acho que é seccionar. Enfim. E aí você resolve o problema. E depois você vai para reforma política. Reforma política é essa, como eu disse. Só acredito que possa ser feito se você tiver múltiplas operações semelhantes à Lava Jato atuando de forma muito dura. Porque sem isso, a classe política ela não vai ficar acuada o suficiente para se predispor a alguma reforma em que o poder dela diminua. Em que as tarefas dela aumentem. Em que os critérios estabelecidos aumentem. Por exemplo, essa lei da responsabilidade gerencial, que o Renan fala, né? Essa lei, já está no tempo, né? 4:12. Tá, eu já vou terminar. Essa lei é brilhante, a formulação dela é ótima. Mas ninguém vai querer. Se você não tiver um instrumento de pressão sobre a classe política, por que as pessoas, os deputados, vão querer uma lei que diga, ó, para você receber mais recursos, você vai ter que administrar bem aí. Não, ninguém quer administrar bem nada. As pessoas querem roubar. Elas querem roubar, elas não querem administrar bem. Se elas quisessem administrar bem, elas estariam administrando bem. Elas não querem fazer isso. Então, elas não vão querer fazer isso. Para que elas queiram se movimentar na direção de uma reforma política, elas vão ter que ser forçadas a isso. E para você forçar políticos, eleitos, pessoas que têm poder a fazer qualquer coisa, você precisa colocar medo nelas. Você precisa, de alguma maneira, enfraquecer as bases delas. Ora, a maior parte da classe política brasileira é corrupta. Como é que você enfraquece uma classe política corrupta? Prendendo ela. E é isso aí. Então é prender um ator contra traficante e depois é prender um ator contra corrupto. Essa é a realidade. E com isso, me despeço. Um abraço.